A nova resposta do Trump acaba de ser anunciado, o indivíduo que todos estavam esperando. O pronunciamento se pronunciou, deu uma grande marretada no Moraes e a expectativa agora é que tudo deve se intensificar ainda mais. Eu vou te explicar o que deve acontecer nas próximas 48 horas e o que tem a ver com a votação que deve possivelmente manter o Bolsonaro preso, e provavelmente os Estados Unidos vão utilizar alguma estratégia de dissuasão. Essa mensagem que acabou de ser colocada, a nova resposta, já é uma ferramenta de dissuasão. O que é dissuasão? É você tentar convencer o outro indivíduo sem você precisar fazer nenhum disparo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o indivíduo entra na sua casa, ele está portando uma ferramenta, ele fala: amigo, sai do seu sofá e senta naquela cadeira que eu vou te amarrar. No momento que você levanta e vai para cadeira, ele fez um elemento de dissuasão. Ele não pegou você pra cadeira, você foi por sua livre e espontânea vontade. Na realidade, ele estava ameaçando. Essa ameaça é o efeito de dissuasão. E é exatamente isso que os Estados Unidos está querendo fazer com o Brasil / com o STF. Então temos que esperar a votação que vai acontecer, e essa mensagem já dá resquícios dessa dissuasão, mas se eles quiserem que a dissuasão tenha muita efetividade, eles vão ter que mostrar um armamento muito maior e fazer uma ameaça mais contundente, que eu vou mostrar para vocês quais são as possibilidades que a gente deve esperar. Em paralelo a isso, o Bolsonaro recebeu a visita da Michelle Bolsonaro dentro lá da prisão, do local que ele está. Vazou vídeo dele dentro da prisão, o que é muito interessante para a gente acompanhar. Vazou a justificativa também detalhada de por que ele fez aquele trabalho em volta da tornozeleira, algo que está complicando bastante, porque está sendo muito explorado aí pela mídia pautada como uma forma de fuga e tudo mais. Mas os juristas, lendo a decisão do Moraes, mostrando aí mais uma vez a incompetência do ministro, fala que ele considerar a vigília como um ato que poderia causar fuga pode ser considerado até intolerância religiosa, ou seja, quem cometeu um crime no final não foi nem necessariamente o Bolsonaro, mas o juiz que mandou prender. Mas isso aí obviamente que não vai dar em nada no Brasil, porque você sabe que os deuses não são punidos no Brasil por enquanto. Talvez em 27 esse jogo se inverta se tudo der certo. Também temos que agora começou a gerar um grande receio dentro da direita, pessoal. Qual que é o receio? Basicamente, a grande expectativa da direita era que o Bolsonaro chancelasse o seu próximo candidato em dezembro. Não aconteceu ainda. Como que ele vai chancelar? Como que ele vai indicar dentro da prisão? Vai ser um disse-me-disse que vai causar muito ruído. Teria que ter o quê? Um vídeo, uma comunicação direta, uma carta. Aí é uma pergunta boa que eu gostaria. Será que o Bolsonaro poderia escrever cartas dentro da prisão? Olha que interessante. Será que o Moraes proibiria ele de escrever cartas? Porque imagina uma Gazeta do Povo, um Oeste, ou próprio no Instagram dele, YouTube, toda semana ele publicasse uma carta à nação, o diário de um perseguido político. E aí depois de... ou podia ser até todo dia, ele não tá fazendo nada na prisão. É engraçado, mas estou dando um exemplo. Ele poderia escrever todo dia uma mensagem. Imagina, no final isso se transforma em um livro. O diário de um perseguido. Seria porrada, né? Seria porrada. Então aí agora deveria o quê? Ter a galera da estratégia da direita se comunicando, tentando lá, através da Michelle, que teve acesso a ele agora, começar a montar uma estratégia. A grande realidade é que a vitória do Bolsonaro não vai ser no judiciário, só vai ser pelo apoio popular e apoio internacional. Se ele não conseguir trabalhar bem esse apoio internacional, infelizmente, ele deve ficar condenado por muito tempo, mas também temos a sorte aí, querendo ou não, que o nosso querido Trump está demonstrando muito interesse. Também vazou uma imagem do Ramagem, que eu achei muito interessante, e também alguns médicos que já estão fazendo laudos sobre a questão do Bolsonaro, e também já temos o novo alvo do Moraes, porque agora com o Bolsonaro perseguido, a paranoia, uma maneira de perseguição do Moraes vai ter que ir para outro indivíduo. E temos dois candidatos, um dos candidatos eu já vou mostrar aqui, que provavelmente é o próximo que vai começar a ser perseguido e tem o sobrenome Bolsonaro.
Eu já sugiro que, se começar a intensificar muito, o melhor caminho para sair do Brasil é o aeroporto. Mas saia antes de você ter o seu passaporte apreendido. Por quê? Porque o seu rosto é muito conhecido. Essa é a minha humilde sugestão. Vamos começar com o pé direito. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Primeiro, como sempre, o dólar tá 5,40 e eu reforço para você adquirir o meu e-book para você aprender a investir em dólar. No e-book você vai aprender a pegar o seu real, transformar para dólar e esse dólar investir em investimentos americanos e internacionais. E reforçando que esse preço é promocional e provavelmente ali depois da primeira semana, as aulas, estão me cobrando as aulas no comentário, eu estou lendo os comentários, devo começar a adicionar as aulas na primeira semana de dezembro. No momento que eu adicionar as aulas dentro dessa plataforma que é onde você recebe o e-book, esse valor vai subir de forma exponencial. Então não reclama de depois, não reclama depois do preço subir. Eu estou te dando a chance de comprar mais barato, depois você vai receber essas aulas gratuitas, ou seja, vai ter pago, não vai pagar mais nada pelas aulas, ou seja, o preço é promocional. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Faça o seu papel para preservar o seu futuro. Eu estou tentando te ajudar e também você ajuda o canal aqui. Vamos pelo primeiro vídeo aqui da sequência de notícias que eu vou te mostrar. Preste bastante atenção. O Brasil continua sendo um capítulo à parte no tarifaço de Donald Trump. Narrativa básica. Aqui era o país mais sobretaxado, 50%, e por causa de diferenças político-ideológicas com o líder americano. Agora é o único que conseguiu um alívio no tarifaço sem entregar qualquer coisa em troca. Outros parceiros como Japão, Coreia do Sul, Suíça e União Europeia não conseguiram isenção do tarifaço, apenas uma redução para 15%, e em troca de concessões como investimentos nos Estados Unidos e aumento na compra de produtos americanos. É bem verdade que esses parceiros já fecharam acordos comerciais ou ao menos linhas gerais com a Casa Branca. O Brasil ainda não. E a isenção do tarifaço não vale para toda a nossa pauta exportadora. Máquinas e pescados, por exemplo, seguem sobretaxados. Até nisso, a nossa história é diferente. Por um lado, existe o mérito da diplomacia e de empresários brasileiros... Não existe mérito nenhum na diplomacia, vamos ser sinceros. ...que se engajaram numa negociação técnica, racional. Por outro, existe o desgaste político de Trump com a inflação nos Estados Unidos, que já... Esse é o grande motivo. Mas por que eu coloquei essa notícia para abrir? Porque essa notícia é da CNBC. Essa aqui é como o mundo tá vendo o Brasil, vamos considerar assim, tá? Normalmente as narrativas da CNBC são bem pautadas na visão internacional. Então o mundo tá vendo isso. O mundo tá colocando ainda uma competência para o Brasil, que foi exatamente a impressão que o Trump queria passar. Então isso pra gente no fundo é ruim, tá? É ruim porque a gente precisa de pressão global em cima do Lula. Em compensação, a questão do Moraes pressionou o globo, ou seja, as pessoas estão entendendo que não é apenas o judiciário acontecendo, a Constituição acontecendo, e sim perseguição política. Isso já é uma percepção internacional. Seguindo, para jovens, tráfico não é crime, mas trabalho de juíza do Rio de Janeiro. Agora acho que dá para entender o porquê que o Rio de Janeiro é o que é, né? Se os juízes pensam assim, imagina o resto, né? É uma grandíssima vergonha. Mas vamos seguir. Agora, presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui já é sobre anistia. Paulinho da Força mandou essa. Aí me desmotiva completamente. Presta atenção. Você sabe que poucas pessoas têm a relação que eu tenho no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho, como eu disse, 19 anos de casa, sou deputado pelo 5º mandato, tenho uma relação que poucos têm no Supremo Tribunal, com vários ministros, ou com quase todos os ministros do Supremo, e eu posso te garantir que o meu relatório não terá nenhuma dificuldade com o Supremo Tribunal. Por isso, o Congresso Nacional sabe disso, os deputados sabem disso, o Senado sabe disso da minha relação lá. E tudo que eu estou fazendo, se tivesse alguma dificuldade no Supremo, eles já teriam me telefonado. Como não telefonou, é porque a situação está bem pacificada no Supremo Tribunal. Você sabe que é aquela anistia light, anistia mais ou menos que não liberta o Bolsonaro. Isso aqui é fruto da incompetência da gestão da direita após prisão do Bolsonaro. Essa é a realidade, tá? Não gostaria de falar, mas é a realidade. Gostaria até de saber se você concorda ou discorda. Prometeram muito, fizeram muita algazarra, mas não entregaram nada até agora de anistia. Essa é a grandíssima verdade. Seguindo agora, olha a nova estratégia do Trump na Venezuela. Basicamente todo mundo sabe aqui no Brasil que a cabeça do Maduro fora do corpo está valendo 50 milhões de dólares.
Mas o que os Estados Unidos está querendo fazer? Essa informação pode não estar chegando com tanta voracidade como eles gostariam dentro da Venezuela. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir folhetos dentro da Venezuela. A estratégia é fazer chover folhetos dessa mensagem para os venezuelanos. Ou seja, em espanhol, explicando que quem resolver separar a cabeça do corpo do Maduro vai ficar multibilionário na moeda deles lá e muito milionário em dólar. Esse aqui é a mensagem. Isso aqui deve impactar muito lá todo o processo da Venezuela. Lembrando que não tem mais voo saindo de qualquer lugar do mundo para a Venezuela e não tem nenhum voo mais saindo da Venezuela. Todas as empresas cortaram. Quer dizer que está se aproximando de uma guerra literal. O nosso querido presidente veio falar besteira e mandou essa aqui, ó. Lulinha ficou irritado porque ele não sabe falar inglês e olha o que ele falou. Por que você não vem traduzindo para mim? Porque está traduzindo para o jornalista simultaneamente, presidente. O jornalista todo mundo fala inglês, pô. Não, eles estão aqui. Fala, por favor. Com o fone montado e tal. O jornalista não fala inglês, eu não. Just a minute. Can Tô go. ouvindo. Mas eu não gosto desse negócio aqui, não. Vamos lá. Excepcional. Boa tarde, senhor presidente. You just spoke about the G20, but I'm wondering if Ó, you think that só um negócio. the fact Você that the tá declaration... traduzindo só pra você. Fala alto, cara. Eu não tô ouvindo aqui. Então você vai perto dela, Sandra. Então vai perto dela pra você ouvir e traduzir pra mim, cara. Basicamente o tradutor não estava ouvindo, aí o presidente não estava ouvindo, aí ele falou, não tô ouvindo nada, aí o tradutor não tô ouvindo também não. É muita gente incompetente nesse governo, né? Deve ser o quê? Enteado de alguém, irmão de alguém, primo de alguém, esse tradutor dele, com certeza. Ficar sussurrando no meu ouvido só Janja. Você, pô. So let's go. Let's go slowly. We'll do consecutive. Do you think that the fact that a declaration was adopted without the US being present in the room is a sign that the world can go on without the US, even if the Ou US... seja, é um cara que não tem compostura nenhuma, fez uma equipe incompetente, começa a dar aí briga com o cara em público, algo que é muito indelicado. É engraçado, mas é indelicado. Como que seria um gentleman? O cara chegaria, chamaria o cara, pô, vou chamar o tradutor. Bom, amigo, preciso que você fale um pouco mais alto e tal. Não teria sido um cabide de emprego, daí pra frente você consegue evoluir, mas aí, depois que você torna o Brasil um cabide de emprego, você não pode reclamar da sua própria tradução, né? Vamos ser sinceros. E agora tem um boato que tá circulando pela internet, que é esse aqui, ó. Parece que a Globo está quebrando, meus amigos. Dificuldades econômicas, presta atenção. As coisas não estão boas lá já de algum tempo. O departamento comercial esse ano teve muita dificuldade em vender vários produtos pelo preço de tabela. Mesmo o Vale Tudo, que a CGCom, que é a comunicação da Globo, fez um malabarismo para dizer vendemos mais de R$1 bilhão apenas em Vale Tudo. Não é isso. Eles estão comemorando valores de tabela. A Globo está fazendo uma prática que era muito comum na Record há 5, 10 anos, de comercializar sua grade de programação com descontos de 90%. Outro exemplo muito marcante desse ano foi o Chefe de Alto Nível, o reality culinário da Ana Maria Braga. Eles só conseguiram fechar todas as cotas faltando 2 semanas para o início do programa, e elas foram comercializadas com um desconto gigantesco. E tanto que no ar... Eles cancelaram também a festa do final do ano, vai chegar essa parte que ele vai falar, só que eu não vou deixar rodar isso tudo, porque é só um ponto que eu gostaria de comentar sobre isso. Quer dizer que a Globo precisa de dinheiro em um momento que o governo que está voando é o Lula, é um governo que é bem generoso com a Globo. Ou seja, se trocar o governo, a Globo pode ir de arrasta, porque não faz sentido nenhum a Globo ficar de pé. Se no melhor governo, que é mais generoso, eles já não estão bem, imagina num governo de direita que vai começar a cortar custos, principalmente com a crise financeira do Brasil. Conseguiram compreender? Ou seja, a Globo vai fazer de tudo para manter o governo. E agora vem um comentário lamentável, tá? Que é patrocinado pela ignorância do país. A jogadora de vôlei de praia Carol Soderberg, ao ganhar a medalha de bronze, disse... And yeah, that's an amazing day for me. I'm so happy. And also it's an amazing day for the Ele disse que é um world. dia Yesterday in incrível, Brazil, we put que in the ele jail está muito feliz the porque worst colocaram o president pior ever presidente de in todos os Brazil. tempos na So prisão. Bolsonaro is in jail, Então o and Brasil it's so preso, important é that tão we celebrate, importante a you know, comemorar Brazil. e não sei o quê. Agora eu te pergunto, se você sentar com essa senhorita, ela vai explicar por que isso é bom pro país? Ela vai explicar de qual crime que o Bolsonaro foi preso? Se a visão jurídica, legal, foi feita corretamente? Isso é democrática?
Eu acho que é várias perguntas muito interessantes para essa senhorita pegar e responder. Isso aqui é patrocinado pela ignorância, porque se for questionar ela, possivelmente ela não vai saber responder. É uma grande vergonha e eu acredito que ela deve sofrer consequências. Por que consequências? Patrocinador, não gosta que a atleta se posiciona, mas ela pode ser rica, eu não sei quem é essa mulher, tá? Não pesquisei sobre ela, que acho que não tem relevância. Mas é uma pessoa que tá desempenhando seu papel muito mal. Por quê? Porque ela misturou algumas coisas, ela vai acabar perdendo patrocínio, ela vai ter mais dificuldades caso ela já não seja herdeira. Se ela for herdeira aí, boa sorte, você pode falar qualquer besteira mesmo, que infelizmente essa é a regra do mundo. Seguindo agora, enquanto essa moça fala besteira, a gente tem que ver esse tipo de cena acontecer. Esposa e filha se reencontram com ramagem nos Estados Unidos. Olha isso aqui. Isso aqui é muito triste, né? Isso aqui é muito triste, o pai ter que sair do país, ser exilado. Aí você pode falar, mas ele tá só fazendo show, não sei o quê. Tá, se ele tá fazendo show, por que os Estados Unidos tá colaborando com o show? Por que os Estados Unidos tá considerando ele um exilado? Por que os Estados Unidos tá aceitando imigrantes que estão sendo exilados do Brasil? Me explica o porquê. É uma pergunta boa, você concorda comigo que é uma pergunta boa? Eu acho que é uma pergunta muito boa, muito boa. E tá aí. Todo mundo argumenta, quer bater, mas olha esse tipo de cena que a gente tem que assistir. E agora vem uma preocupação grande da direita sobre a prisão do Bolsonaro. Temos a preocupação da saúde dele, só que a cela dele não pareceu tão ruim, parece um quarto, assim. Só que, obviamente, que a cabeça do Bolsonaro já não tá tão boa por tudo, tá? Esse surto que ele teve aí pra quebrar a tornozeleira e tudo mais, que esse é o relato da defesa. É pesado, né, pessoal? O cara tá preso há muito tempo, isolado, tudo tem que falar com o Moraes, deve ser muito ruim, tá? Deve ser muito ruim. E agora vem essa preocupação, que é pra nação brasileira, essa preocupação aqui, ó. Preste atenção porque isso que é pesado. Preocupação dos aliados do Bolsonaro de que essa prisão preventiva vai congelar uma tratativa que estava em curso para que até o fim de dezembro Bolsonaro indicasse quem vai ser o candidato da direita, né, a sucessão do presidente Lula no ano que vem. Por quê? Até agora o Bolsonaro se recusa a fazer esse apontamento, toda vez que questionado a respeito, diz que o candidato vai ser ele, mas o PL e os demais partidos do Centrão que orbitam ali em torno da direita têm pressa. O fato é que é um constrangimento geral e uma sensação de que a cada um desses episódios o Bolsonaro vai dilapidando um pouco do patrimônio político dele, vai entregando ali a capacidade de indicar um sucessor e ser relevante na... Se eu discordo, eu acho que é o contrário. Quanto mais perseguido ele for, mais abrangência ele ganha. Quanto mais acontecer esse tipo de discurso aqui, ó, até separei um vídeo que eu acabei de ver enquanto tava fazendo aqui pra vocês. Acabou de sair um vídeo aqui, ó, da própria CNN, ó. Eu não vou colocar pra vocês o vídeo não, que você vai embolar, mas olha o que tá descrito aqui, ó, aqui embaixo. CNN teve que admitir que Moraes passou dos limites, ou seja, trouxeram um especialista dentro da CNN que falou mais uma vez, já teve especialista dentro da Globo falando mais uma vez, ou seja, o conceito de perseguição política vai ser compreendido e absorvido pela população brasileira. Quando isso acontecer, o Bolsonaro vai se tornar muito mais um mártir, um perseguido político que vai conseguir transferir muito mais voto e conquistar muito mais voto do que se imagina. Então eu discordo dessa parte aqui, mas é preocupante como ele vai fazer essa transferência, com certeza. Na sua própria sucessão, porque o que o Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos já minou um pouco o apoio à família Bolsonaro. E agora, ficando caracterizado que houve uma tentativa de... Minou, mas já recuperou a grande realidade, meus amigos, que vai ser um jogo de rejeição de novo às eleições. As eleições quem que vai ter coragem de votar no Lula, eu te pergunto. Quem que vai ter coragem? Com a economia bosta como tá. Fuga, muitos líderes de direita com os quais eu conversei acham que também o apoio ao Bolsonaro diminui. Aquela sensação de que ele é vítima de uma arbitrariedade e de uma injustiça vai ficando um pouco mais difusa quando eles agem dessa maneira. De uma preocupação dos... Eu acho que, em parte, sim, para mim, me parece mais um problema operacional. Como que ele vai fazer essa comunicação? E o como na comunicação é muito importante. Então ele vai fazer por vídeo, não pode gravar, vai fazer por carta, pode enviar carta, não pode enviar carta, ele pode fazer uma carta semanal. Acho que seria incrível fazer uma carta semanal, como eu falei no início do vídeo. Seria incrível, seria um golpe gigantesco, e aí uma hora o Moraes ia falar assim, ele não pode mais escrever. Ele não pode escrever, isso é uma censura clara. Eles querem calar o homem.
Entende? Eu acho que esse seria um caminho, deixa minha sugestão aí. Se alguém conhecer alguém lá do PL, fala, cara, começa a colocar o Bolsonaro para escrever uma carta semanal. Alguém pode escrever por ele, chancelar alguma coisa. Mas tem que ter estratégia, tem que ter pauta. Todo dia, toda semana que sai a carta eu ia mostrar aqui. Imagina todos os youtubers mostrando a carta do Bolsonaro, o que ele tem falado, quais são as preocupações dele pro país, colocando proposta pro país. Entende? Olha que incrível. Aí, sei lá, na 10ª carta ele vai falar assim, meu candidato é tal, por isso, eu acho que ele é capaz... Entende? Imagina a expectativa e tudo isso vai rodar na mídia. É minha humilde sugestão, acho que é uma boa ideia, na minha humilde opinião. Seguindo agora... Bolsonaro dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está desde o início da manhã de ontem, quando foi preso por volta... E tem um ponto muito relevante, tá? O Moraes arregou. O Moraes não lançou o Bolsonaro pra papuda. Ele falou, mas não teve coragem. Falou que ia pra Porocelo, para não sei o quê, mas não teve coragem. Vocês perceberam isso? Acho que é uma coisa que tá sendo muito pouco comentada. O Moraes deu um passo pra trás, ele não aguentou a pressão. De 6 horas, Eric. E por quê? Porque a Suprema Corte Brasileira entendeu que havia indícios de tentativa de fuga por parte de Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar, ao ter a detecção de tentativa de violação ali, avarias registradas na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente usava. E ele depois confirmou, inclusive, durante o dia de ontem, que de fato havia tentado passar um ferro de soldar, Eric, na tornozeleira que de fato ficou queimada. Beleza, vamos seguir agora a justificativa que está sob... Por que ele fez isso? Presta atenção. O ex-presidente Jair Bolsonaro cita 2 medicamentos, inclusive receitados, segundo ele, por médicos diferentes. Então, isso também vai ser objeto de análise para entender se, de fato, numa combinação inadequada desses medicamentos, isso pode gerar algum tipo de distúrbio. Mas um dos medicamentos relatados para ele é um medicamento antidepressivo usado no tratamento de transtornos psiquiátricos e o outro é um medicamento anticonvulsivante que atua no sistema nervoso central. E aí ele é usado, por exemplo, para ansiedade, epilepsia e até fibromialgia, né, que é uma dor intensa que também pode ser usado para esse tipo de medicamento, mas uma questão que agora vai ser analisada e a Justiça Auxiliar, Ana Flor, fez questão de questionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, quem eram os médicos que receitaram, né, esses remédios também, e aí ele cita pelo menos 3 médicos, mas que o ex-presidente Jair Bolsonaro cita 2 medicamentos, inclusive receitados... Ou seja, a justificativa dele é que deu efeito colateral ali nos medicamentos e o que aconteceu no final é que meio que deu uma alucinada. Aí vai validar isso com o médico e tudo mais. Pelo laudo que ele teve aqui, na teoria faz sentido, mas isso aí vai tudo da cabeça do Moraes. O que você acha que o Moraes vai decidir? Provavelmente vai decidir que não tem, que não pode, que não sei o quê. E aqui tem um vídeo que eu acabei de ver, ó, vou mostrar pra vocês agora e já volto no que tava aqui, ó. Isso aqui é o vídeo na frente da Polícia Federal onde o Bolsonaro está preso, tá? Veio um palhaço e fez isso aqui, ó. Sempre tem uns palhaços, né? Aí o cara quis lá comemorar, eu sou brabo. Carinha do cara já entrega, né? Ó. E aí ele vai dançar lá, o que acontece no final do vídeo. Chega a polícia e dá uma sprayzada na cara do homem. Viu a sprayzada? Deu uma sprayzada na cara do homem. O cara... A parte ruim que foi na cara no rosto de patriotas também. Mas foi na cara do homem, o homem saiu banqueaberto, ele saiu, catando um coquinho e foi embora. É, amigos, a vida é complicada, Mas agora presta atenção na resposta que era mais esperada dos Estados Unidos, que é o porta-voz, o grande porta-voz do Trump para a América Latina, que é o Marco Rubio. Presta atenção na resposta dele após prisão do Bolsonaro, e era esse cara que eu tava esperando responder literalmente. Presta atenção. Agora uma nova manifestação que vem dos Estados Unidos, da Casa Branca. Acabou de sair. A Casa Branca disse em nota que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial brasileiro. Essa é uma apuração exclusiva da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Ela fala com a gente direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O que diz exatamente o governo americano? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o governo americano disse o seguinte, abre aspas, presidente Trump acredita que o presidente Bolsonaro é um homem bom que ama o povo do Brasil. Como o presidente Trump já disse, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. E essa é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo, foi o que disse a Casa Branca. Então, quando eu questionei sobre a operação da Polícia Federal de hoje, por Moraes ter citado Donald Trump e pela motivação para essa operação, que seria a hipótese, o risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos. Eu citei
o motivo para essa operação e foi essa a resposta que eu recebi da Casa Branca, algo muito alinhado com o discurso de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro, algo que Trump já vinha falando sobre ele, que ele seria vítima de uma caça às bruxas, termo que ele, Trump, usa para descrever a sua própria situação, seus próprios problemas na justiça. E, Márcio, eu queria chamar aqui uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais, eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora, começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusando Alexandre de Moraes de censurar americanos, de censurar não só brasileiros, mas também americanos. Nós temos agora uma nova manifestação. Ou seja, achei fraco, tá? Achei fraca a resposta, tinha que ser mais incisiva, tem que apertar muito mais para algo acontecer, sendo sincero para vocês. O Marco Rubio fez a comunicação de algo que parece que já tá feito, ou seja, parece que já tá sem visto, até onde eu sei, tá? Ou seja, achei meio fraco, temos que esperar, e agora já tem um novo alvo do Moraes. Aliados veem Flávio na mira do Moraes em prisão de Bolsonaro, em ensaio de candidatura à presidência. Ou seja, eles vão caçar todo mundo, tá? Eles vão caçar todo mundo. Se o brasileiro não acordar, se a gente não tiver uma ajuda muito incisiva internacional, não vai ter salvação não, tá? Sendo sincero pra vocês, não vai ter salvação. A gente vai ter live daqui a pouco, tá? Umas 8h30, 9 horas vai ter live. Vou começar a tentar fazer a semana toda live todos os dias, então convido você novamente para se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. E por favor, meu amigo, compartilhe o vídeo para a gente poder informar a população, porque... E também depois daqui, ó, vou dar já o segundo alvo, depois do Flávio, vai ser o Nicolas Ferreira. Já estão arquitetando uma arapuca, que vai ser até o tema da live de hoje. A arapuca para o Nicolas Ferreira que o Moraes está arquitetando. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser aprender a investir em dólar e ajudar o canal, você pode fazer os dois, apenas adquirindo meu e-book aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo, na verdade até a live daqui a pouco. Um abraço.